Olá pessoal, está começando mais um episódio do Pode Cuidar, o podcast da Unimed Guarapuava. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Regiane e hoje vamos falar de uma noite muito especial sobre o novembro, o mês da saúde do homem. E a gente vai ter uma conversa super importante, destacando os cuidados da prevenção e da quebra de tabus hoje. Nosso convidado de hoje é o Dr. Vinícius Rocha Salime, médico urologista, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, formado pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. O Dr. Vinícius é cooperado da Unimed Guarapuava há 28 anos e atua na cidade desde 1997, onde também é responsável pela clínica Center Clean, né, doutor? Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a saúde e o bem-estar, ele vem contribuindo de forma essencial para o cuidado e a qualidade de vida da nossa comunidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, prazer estar falando com vocês. Para mim é uma honra enorme estar aqui hoje para esse podcast nosso. Que ótimo, doutor. Doutor, e para começar, o que representa o mês de novembro, que é o mês da saúde do homem, e por que ele é tão importante? Então, o Novembro Azul foi muito interessante, assim, porque na década, por exemplo, de 1980, 1990, nós tínhamos vamos dizer assim, 80% dos casos diagnosticados de câncer de próstata naquela época, eles já vinham numa situação avançada. A gente conseguia curar pouquíssimas pessoas. Acho que assim, a estatística na época ficava assim, 80% de câncer avançado contra 20% de câncer que a gente podia resolver. Hoje a tabela se inverteu. Hoje a gente tem 80% dos casos diagnosticados numa fase inicial contra 20% numa fase avançada, né? Então, hoje, a estatística hoje mostra que nós estamos perdendo 20% dos homens com câncer de próstata, mas a gente consegue curar 80%, 90% dessas pessoas. Aí você perguntou do Novembro Azul. Então, talvez o Novembro Azul teve uma grande influência nessa estatística. O Novembro Azul, se não me engano, no Brasil começou em 2009, 2010. E a partir do momento que o Novembro Azul começou, a mídia nos ajudou muito em relação a tirar um pouquinho desse preconceito, desse exame do homem, né? Porque o homem normalmente ele tem talvez um aspecto do machismo, talvez o medo de ser examinado. Isso é meio que a gente já vê desde a infância, adolescência, né? A mulher já tem um costume, a menininha quando sai do pediatra, quando ela tenta no adulto jovem, a mãe já leva no ginecologista, na ginecologista, e o homem não. O homem o piazinho quando sai do pediatra, ele fica perdido, né? Coitadinho, ele fica perdido. Então, o homem não tem essa cultura de procurar um médico assim com uma frequência como é a situação das mulheres, né? Os homens realmente têm aquele tabu, né? Quando se fala tem um tabu, tem preconceito, tem medo, ele se acha o super-herói aí, né? Então eu acho que todos esses fatores, mas o Novembro Azul foi muito interessante, mas não só o Novembro Azul. O Novembro Azul, ele começou em 2009, 2010 aqui, ajudou muito a gente a inverter essa estatística, mas o PSA também, que nós vamos falar depois, mas o PSA também foi um exame, foi um marcador de câncer de próstata que surgiu no Brasil na década de 80. A partir do momento desse marcador, nós conseguimos detectar mais precocemente o câncer de próstata. Então, e falando bem isso mesmo, sobre a prevenção, doutor, quais seriam os principais exames que o homem deveria ter por rotina? Ele vai fazer todos os anos, e se é uma rotina para fazer todos os anos mesmo, né? Eu costumo dizer assim, ó, o câncer de próstata é o câncer mais frequente do homem, ou seja, hoje, estatisticamente falando, assim, a grosso modo, 20% dos homens vão ter câncer na próstata. É uma chance enorme. E isso aumenta com a idade. Então, quanto mais velho,
mais chance de problemas na próstata. Lembrando que o problema na próstata não é só câncer. Nós temos câncer, temos hiperplasia, que é o aumento de tamanho, e temos as prostatites, inflamações e etc. Mas prevenção, né? Você me perguntou, como a gente previne? Primeiro, indo no médico. O câncer de próstata sendo o câncer mais comum de dar no homem, o homem precisa fazer uma consulta anual com o urologista. Esse é o primeiro ponto para prevenir. E prevenir como? Quais são os fatores de risco, né? Normalmente é a idade. A idade aumenta a chance. Quanto mais velho eu fico, maior a chance. Como é que eu consigo prevenir? Então, indo ao médico anualmente, a partir dos 45 anos, quando eu tenho antecedente familiar de primeiro grau. Por exemplo, meu pai teve câncer de próstata. A minha chance de ter câncer de próstata aumenta em 2 vezes. Se eu tiver 2 parentes de primeiro grau, meu pai e meu avô, a minha chance aumenta em 4 vezes. Então, como eu previno? Se eu sou um paciente que tem um antecedente familiar, eu tenho uma chance de 2 vezes mais. Então, eu começo a prevenir a partir dos 45 anos. Interessante. E quando não tem antecedente, doutor Vinícius, a gente pede para ir com 50 anos já está valendo, né? Só que é uma consulta anual. Maneira de prevenir, consulta anual, e nós só temos 2 exames básicos de próstata, que é o PSA, que eu quero explicar para vocês o que é. O PSA é uma proteína produzida na próstata que em situação de câncer ele aumenta de tamanho. Normalmente o nível do PSA vai até 2,5. Acima de 2,5, ele já começa a acender uma luz amarela. A gente já precisa ficar atento nesse paciente. É claro que o PSA aumenta também com o aumento da próstata, com o aumento da idade, com as prostatites. Então, assim, não é assim o aumento do PSA que já fala a favor de câncer de próstata. Isso precisa ser investigado. Mas o PSA surgiu em 1980 e pouco, foi um marcador de próstata extremamente importante para a gente, que naquela época a gente enfrentava um preconceito muito maior do que hoje. Os homens eram muito mal orientados, não iam. Quando falava em PSA, é mais fácil, porque é no sangue. Sim. Mas quando a gente falava do toque retal, o toque retal, a minha opinião, eu sou já médico formado há 33 anos aí. A minha opinião assim é que o toque retal ele não pode deixar de existir. O toque retal, para quem tem experiência com isso, ele é um exame que complementa o PSA. Esses exames de PSA e toque, que são os 2 exames número 1 da próstata. Prevenção, toque e PSA. São exames que se completam. Se você fizer um PSA sozinho, a chance de você falhar é 20%. Se eu fizer um toque de próstata sozinho, só o toque, eu posso falhar em 20%. Se eu fizer o toque combinado com o PSA, a minha chance de acerto, a minha margem de erro é muito pequena. A minha chance de acerto é mais de 90%. Nossa, bem então, isso é extremamente importante. Então, uma maneira de prevenção, então, seria ir ao médico anualmente. O exame que a gente pede é um PSA e um toque, não é tomografia, não é ressonância. A partir disso, se tiver alguma alteração, aí a gente vai incrementar esses exames. E quais seriam os sintomas, os sinais de alerta? Vamos dizer assim, se tem algum sinal que o médico, digamos, não busca o médico nunca, né? Então, tem algum sinal que ele pode estar identificando para ele não deve ignorar, ligar um né? alerta lá e procurar o médico? Então, esse é o grande desafio nosso do urologista, porque 80% dos cânceres de próstata não dão sintoma, são assintomáticos. A próstata é uma glândula. Acho que eu já vou aproveitar e explicar um pouquinho o que é a próstata. Ela é uma glândula que parece uma noz, que ela fica embaixo da bexiga, logo abaixo da bexiga, e ela vai ser atravessada pelo canal da uretra, pelo xixi. Então, a próstata é atravessada pela uretra. Então, por que eu estou explicando isso? Porque câncer de próstata, não se sabe ainda o motivo,
em quase 90% dos cânceres de próstata, eles se manifestam em próstatas pequenas. E aí você fala, o que tem a ver isso, doutor Vinícius? É que uma próstata pequena, ela não comprime a uretra, não aperta a uretra, o canal do xixi. Então, se 80% dos cânceres dão em próstata pequena, a pessoa vai continuar urinando normalmente, com jato de urina, sem acordar à noite, sem sobrar resto. Então, você me perguntou de sintoma, é porque numa fase mais avançada de um câncer de próstata, aí dá sintoma. E aí qual sintoma, doutor Vinícius? Sintomas obstrutivos de uretra, ou seja, eu tenho dificuldade para fazer xixi. Meu xixi molha o meu sapato, ele não vai mais longe. Eu não tenho jato de urina, a minha frequência aumenta. Eu acordo à noite para urinar, eu termino de urinar, parece que sobra resto. Isso é sintoma de próstata. Agora, é sintoma de câncer, doutor Vinícius? Não, pode ser um sintoma de aumento do tamanho da próstata. Mas, voltando a repetir, câncer de próstata, 80% deles são assintomáticos. A pessoa não sente nada. Por isso a importância de procurar um médico anualmente. E teria como prevenir o câncer de próstata? A prevenção é essa. Então, assim, indo ao médico anualmente, sabendo que se eu tenho um antecedente familiar, eu preciso tomar cuidado porque minha chance aumenta em 2 vezes. Normalmente o médico que tem talvez uma vida saudável, né? Onde entra a vida saudável, né? Praticando exercício, evitando comida muito gordurosa, aumentando a ingesta de alimentos mais saudáveis, fruta, legume, verdura, ele entra na qualidade de vida. E quando você tem uma doença e você tendo uma vida saudável, normalmente você lida melhor com essa doença, né? Então eu vejo que a maneira de prevenir, assim, quando a gente fala de fatores de risco para câncer de próstata, é aquele antecedente familiar. Obesidade é um fator de risco, etnia, raça, o negro tem mais chance de câncer de próstata. Existem algumas situações relacionadas a, por exemplo, culturais, etnia, né? O japonês, a gente sabe que tem 10 vezes menos chance de câncer de próstata que nós. Você vai perguntar, doutor Vinícius, mas por quê? Porque o japonês, ele come muito à base de peixe, derivados, ácidos graxos não saturados. Nós somos mais industrializados, mais alimentos mais ricos em gordura, né? Então, os países escandinavos lá em cima, que também tem menos sol, eles têm uma chance um pouco maior de câncer de próstata do que o americano e o brasileiro. Então, tem alguns fatores relacionados a país, a etnia, a cultura, mas, assim, prevenção mesmo seria o ato de buscar o atendimento médico anual, fazer o teu PSA, o toque. E, claro, o homem ele precisa entender que tem um dado agora meio preocupante para nós homens, recente do INCA. Nós estamos morrendo, os homens morrem, em média, 7 anos antes do que as mulheres. Nós precisamos inverter essa curva. É verdade. E nós estamos morrendo antes que as mulheres justamente por isso. Nós não temos o costume de procurar um médico espontâneo. É interessante, lá no meu consultório é interessante, porque eu não sei se vocês lembram, mas teve um Novembro Azul, eu não sei se foi em 2018, 2015, sabe quem que foi o garoto propaganda do Novembro Azul? A Ana Maria Braga. Mulher não tem próstata. Você sabe por que ela foi o garoto propaganda nosso? A garota propaganda? Porque no consultório, assim, a gente percebe que 70% dos homens que vão, eles vão acompanhados das mulheres, a mulher que vai levando na marra. É verdade. Né? Elas que incentivam. Eles são tão interessantes assim que a maioria deles
nem sabe o sintoma. A mulher fala, por que eu tô aqui? Não, eu não sei, é porque Fala ela aí, me né? trouxe. Você entendeu? Que bom. Então, esse dado é considerado um dado muito triste, assim, né? A gente morre muito antes que as mulheres, né? E é uma situação extremamente desagradável, né? Então vamos fazer um Precisamos alerta às inverter. esposas também, né? Com Pra certeza. incentivar os Incentive os maridos, né? maridos. Quebrar esse tabu aí. E aproveitando a situação, esse dado mais recente mostra que nós temos tendo 70 mil casos novos por ano no Brasil, sendo que nós estamos tendo 25% de morte por câncer de próstata. 50% dos homens nunca fizeram toque de próstata. Então, nós temos alguns dados atuais, assim, muito preocupantes, assim. Nós precisamos tentar mudar um pouco esse preconceito, esse paradigma. E eu acho que mudando através disso mesmo, de iniciativas como essa, de podcast, de entrevistas, de rádio. Informações, né? Hoje eu percebo, assim, do que era antigamente, que mudou muito, né? Hoje os homens, eles vão e... Ainda existe muita piadinha, né? Muita conversa. E talvez esse é um dos motivos também que talvez prejudica o fato deles irem, sabe? Existem o preconceito, que é natural do homem, existe essa situação do homem se achar mais forte do que a mulher, não vai fazer exame. E os homens estão morrendo mais cedo, e não é só por próstata, né? Eles também não vão num cardiologista, existem as doenças cardiovasculares, né? O AVC, o infarto, as doenças, as dislipidemias, e eles não eles não têm isso na rotina deles, né, de fazer um preventivo. Hoje também temos as empresas, né, que incentivam bastante o Novembro Azul, né, o Novembro, mês do homem, né, porque, digamos, para nós aqui, a gente vê, né, palestras, incentivos em consulta, tal, eu acho que até eles se sentem mais motivados a buscar, né, então, quando as empresas mesmo fazem esse incentivo, né, então... É bem importante, né? Doutor, falando sobre essa parte da prevenção, a gente gostaria de falar também sobre a parte infantil e adolescentes, né? Quais são as principais orientações pediátricas e urológicas nessa fase para crianças e adolescentes masculinos? A urologia, eu vou falar um pouquinho da minha área, assim, é uma especialidade médica extremamente abrangente, né? Quem não conhece a urologia... Eu estou falando com duas moças aqui, né? Eles pensam que o urologista é o médico do homem, né? E, na verdade, talvez essa definição é justamente porque a doença mais prevalente hoje no nosso meio masculino, né? É a próstata. Então, é o grande, vamos dizer assim, a grande procura no consultório. Mas, lembrando que o urologista, ele trata a rim. Rim tem no homem e na mulher. Então, nós tratamos as doenças renais, as malformações renais. Por exemplo, criança, né? Vamos começar. Então, a urologia é tão abrangente que ela envolve criança recém-nascida, inclusive. Malformações renais, malformações urinárias no geral, bexiga, uretra, testiculares. A urologia envolve as meninas, por isso também. Envolvem os adolescentes, adultos jovens, normalmente com a parte de sexualidade, a questão hormonal, adolescência, as doenças sexuais que envolvem os dois. Depois tem os adultos, né? Normalmente adulto com infertilidade, o urologista também tem uma participação na questão de fertilidade. Vem a pessoa de idade, que vocês já sabem, depois vem também as mulheres com cálculos renais, que mais, né? Então, assim, a urologia, ela abrange desde a criança, recém-nascido, criança, adolescente, adulto jovem, adulto e a pessoa mais idosa, né? Então é uma especialidade extremamente abrangente e que, em relação às crianças que você me perguntou, normalmente a gente recebe as crianças, o urologista normalmente é um cirurgião, ele faz a parte clínica e a cirurgia também.
as crianças, a gente recebe muito no consultório com problemas de malformações, de fimose, é muito comum em crianças que tiveram ausência de testículo ou testículo não descido. Então, tem várias situações de criança que a gente recebe, inclusive do pediatra. O pediatra é o nosso... quem mais encaminha. Agora, a questão dessa criança, o menininho, né, ele fica um pouco perdido mesmo. Sim. Depois que ele sai do pediatra, né, lá a partir dos 10, 11, 12 anos que ele sai, ele fica meio perdido, aí entraria o urologista, né? O urologista teria que ser esse médico que teoricamente seguiria essa criança que saiu para a adolescência para o urologista, mas eles não têm esse tipo de costume, né? A mãe costuma levar a menina, né, no ginecologista, a menina adolescente que saiu do pediatra, mas o menino, o pai não leva no urologista porque ele também não vai. É bem isso mesmo. Então, essa questão da criança, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vê em relação a hoje, né? Sim. Essa questão do homem, esse tabu, esse preconceito, essa questão do medo de sentir dor no exame, sei lá. Eles não têm um preparo tão bom quanto a menina. Doutor, e sobre o estilo de vida? Como os hábitos diários influenciam na saúde masculina de forma em geral? O estresse, a saúde mental, o que interfere? Tipo, eu, particularmente, eu vejo assim, né? A doença... na verdade, eu falo da psicossomática, né? Porque toda doença tem um fundo emocional. Essa é a minha filosofia. Eu não vejo uma doença sem um fundo emocional. Eu acho que ela faz parte de qualquer doença, a questão mental e a questão orgânica, que seria a questão nossa do corpo, né? Então, o hábito de vida, na minha opinião, é fundamental. A gente precisa aprender a cuidar da nossa mente para a gente poder ter um corpo saudável, né? E aí, como é que a gente cuida disso, né? Sim. É interessante, né? Em relação ao corpo, a gente precisa praticar exercício, aprender a se alimentar com alimentos mais saudáveis, tentar se organizar em relação a hábitos saudáveis para a gente, né? A gente tendo uma vida saudável, inclusive nesse sentido entra a parte mental também, né? O exercício físico e tal. Claro que a nossa chance de ter uma doença diminui. A gente tendo um hábito saudável, mente saudável, a gente vai ter uma diminuição do número de doenças. E se tiver uma fatalidade, tiver que encarar uma situação ruim, uma doença, claro que a gente tendo uma vida saudável, a gente vai ter, talvez assim, a gente vai conseguir encarar essa doença de uma maneira mais tranquila, né? Tranquila no sentido assim, eu vou poder enfrentar melhor aquela doença, eu vou ter força para isso, né? Então, talvez essa questão que você perguntou, acho que tem tudo a ver, porque é difícil não andar junto, né? Sim. Hábito saudável, mente saudável, corpo, uma pessoa que tem um hábito de vida legal, né? Então, tem tudo a ver, viu? Entrando nessa parte também, o estresse e a saúde mental, elas também impactam na saúde sexual e reprodutiva do homem, né, doutor? Sem dúvida, né? Você falou de uma outra área nossa, né? Que é a parte de disfunção erétil, impotência, infertilidade. Isso é muito comum no consultório. E o interessante que para vocês, assim, você fala assim, doutor Vinícius, quem que você atende mais com problema de queixas sexuais, né? Mais o jovem do que o adulto e o velho. O jovem vai mais. Justamente que a gente está percebendo que os jovens hoje, eles estão tendo uma situação um pouquinho... Eles estão tendo mais assim, ansiedade, depressão. A gente está percebendo muito caso em jovem, assim. E a ereção, na verdade, você falou da potência, 90% das causas, mais até 95% das causas de disfunção erétil, disfunção sexual, tem a ver com o emocional. Independente da idade. Se eu pegar um molecão aí de 20 anos, né, um adolescente, um molecão jovem, pegar um homem de 40, de 50, de 60,
90% da queixa da disfunção tem a ver com a parte emocional. O emocional em relação à ereção é 90% da causa. Interessante. Doutor, para a gente encerrar esse assunto que foi muito bom ouvir o senhor aqui, né? O que o senhor gostaria de deixar para aqueles homens que ainda têm medo ou vergonha de se cuidar? Uma mensagem para eles. Eu vejo assim, né? Nós, homens, é aquilo que eu te falei, nós estamos morrendo antes que as mulheres. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente precisa aprender a se gostar. Eu sempre falo que para a gente poder fazer alguém feliz, para a gente poder fazer o meu filho feliz, a minha esposa feliz, os meus amigos felizes, a gente poder fazer alguma coisa na vida, ou ser alguém na vida, sei lá, fazer algum bem para alguém, a gente precisa estar bem com a gente, né? Não tem como eu poder ajudar uma pessoa se eu não estiver bem comigo mesmo. Mas como é que eu vou estar bem comigo mesmo se eu não me cuido? Então a gente precisa ter uma visão um pouquinho que Deus deu uma vida para cada um. Nós precisamos viver a nossa vida muito bem vivida. Nós precisamos ser as pessoas mais importantes da nossa vida, tem que ser nós mesmos. Para a gente poder ser bom para os outros. Então, talvez o conselho que eu possa deixar é que nós homens estamos morrendo antes que as mulheres. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos se cuidar. Nós precisamos melhorar nossa qualidade de vida, nosso estresse, nossa ansiedade, melhorar hábito, procurar médico pelo menos uma vez por ano, um cardiologista, um urologista. Ou seja, a gente precisa aprender a se gostar mais. Porque quando a gente fica doente, quem que fica doente? Só a gente mesmo. A mulher não fica junto, a mulher ajuda. Os filhos ajudam, mas a gente precisa cuidar da gente. Eu acho que esse é o grande... talvez é o que eu deixo aí para as pessoas que estão nos escutando, e agradecendo vocês já pela oportunidade, a Unimed. Nós que agradecemos. E todos vocês aí que foram tão gentis comigo hoje. Que ótimo. Perfeito, né, doutor? Nós queremos agradecer muito a sua presença, as orientações foram de grande valia, né? A conversa foi bem gostosa, eu trouxe algumas informações bem interessantes pra gente, né? E queremos lhe agradecer muito pela sua participação, né, Jéssica? Sim, muito obrigada, doutor. E para vocês que nos ouvem, prevenir é sempre o melhor caminho. E, doutor, a gente gostaria de entregar, em nome da Unimed, um presente. Uma lembrança aí para o senhor. Obrigado a todos, obrigado pela atenção e um bom fim de semana. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Muito obrigada.